Tela Quente. Oferecimento All Day. Chegou o seu dia de ser mais feliz. Mundial de Fórmula 1. Grande Prêmio da Europa. Neste sábado, 9 da manhã, você acompanha ao vivo o treino oficial que define o grid de largada. E no domingo, as feras da velocidade pisando fundo no circuito de Donington, Inglaterra. Grande Prêmio da Europa. Ao vivo, neste domingo, 10 da manhã, Mundial de Fórmula 1. Oferecimento Copa Perdigão, campeões na hora do lanche. Rainha Elastic System, Rainha, pratique esta marca. Colinos, mude o clima com Colinos. E Brahma Chopp, na Fórmula 1 fique com a número 1. Se tem uma coisa que revolta a gente, é ver esses caras metendo a mão. Toda vez que o Brasil precisou da gente, a gente estava lá, gritando, brigando. Não vai ser dessa vez que a gente vai ficar calado. Um país com 70 milhões de jovens não pode cruzar os braços. Não pode permitir que eles continuem destruindo o futuro da gente. O Brasil é muito jovem para se acomodar. Parlamentarismo já. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O golpe do aumento ameaça a colheita da safra. Postos e transportadoras do Paraná denunciam que as distribuidoras estão escondendo o óleo diesel. Uma termoelétrica de 12 trilhões de cruzeiros está parada no sul do país por causa do risco de chuva ácida. Mais de 200 passageiros sobrevivem à queda de um Boeing 767 na Guatemala. O registro da conversa dos presidentes Bill Clinton e Boris Yeltsin sobre os japoneses abre uma crise diplomática. O Flamengo derrota o Bangu e continua na luta pela Taça Guanabara. E o lançamento mundial do novo disco de David Bowie. Estes são os destaques do Jornal da Globo. E vamos ver agora um resumo dos principais fatos desta segunda-feira. 25 minutos e a Companhia Siderúrgica Nacional é vendida para os empregados e mais 4 grandes empresas. O presidente Itamar confirma para o dia 13 o pagamento do adiantamento salarial do funcionalismo e rebate as críticas feitas pelo governador do Rio e pelo prefeito de São Paulo. Os donos de supermercados pedem ajuda do Exército para acabar com a onda de saques no Rio de Janeiro. A McLaren anuncia: Ayrton Senna vai correr o Grande Prêmio da Europa, domingo na Inglaterra. As empresas brasileiras já podem se comunicar com mais de 1 milhão de terminais de computadores em todo o mundo. Um convênio assinado hoje em São Paulo é o responsável pela ligação das empresas com os bancos de dados das principais universidades do Brasil e do exterior. Mais do que um convênio, o que foi assinado hoje foi a entrada do setor empresarial brasileiro no que há de mais avançado em pesquisas no mundo. De agora em diante, qualquer empresa poderá consultar os bancos de dados das principais universidades nacionais e estrangeiras. O acesso ao sistema é através dos computadores da FAPESP, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, que entram na Rede Nacional de Pesquisa e em mais de 1 milhão de terminais espalhados pelo mundo. Um empresário que queira, por exemplo, saber qual universidade, no Brasil ou no exterior, desenvolveu um programa de qualidade sobre determinado produto. Ele escreve essa carta, coloca no sistema e imediatamente esta reivindicação vai chegar a uma lista de universidades que trabalham com este assunto. Aqui um outro exemplo da ligação do empresário com as universidades. Uma empresa americana de informática está dizendo que está precisando contratar um engenheiro especializado. Essa informação já chegou a todas as universidades brasileiras que estão ligadas ao sistema. Existem pesquisas que podem ter seus dados públicos e existem pesquisas que serão restritas e, nesse caso, o pesquisador ou a instituição responsável por aquela pesquisa terá que autorizar explicitamente o acesso. Para o empresário, essa possibilidade de contatarem os bancos de dados é uma questão realmente de perenidade da sua empresa, de sobrevivência.
Os donos de postos e transportadores denunciam. As distribuidoras do Paraná estão escondendo o óleo diesel para faturar com o aumento de preços previstos para a próxima semana. Em várias cidades do interior do Paraná, a colheita está parada por falta de óleo diesel. No oeste do Paraná, a falta de óleo diesel atinge vários municípios, prejudicando principalmente os pequenos agricultores que estão colhendo a safra de verão. Em Corbélia, por exemplo, dos 4 postos que existem na cidade, 3 não têm óleo diesel. Isso acaba deixando tratores e máquinas parados no campo e tanques de reserva vazios, atrasando a colheita. A falta de óleo diesel ameaça a colheita também no norte do estado. Normalmente, em época de safra, postos como este levam o óleo diesel em caminhões-tanque até os sítios e fazendas para facilitar a vida dos agricultores. Este ano, óleo diesel só está sendo vendido na bomba quando o posto tem o produto. Para os donos de postos, a situação pode ficar ainda pior, comprometendo o transporte da safra que já foi colhida. Eles dizem que a falta de planejamento e a especulação são as causas do problema. Com a condição de pré-alta, as companhias normalmente seguram o fornecimento de produto. Eu acredito que é uma manobra das distribuidoras para forçar uma situação de que quando for liberado o preço do produto, eles colocarem o preço dos combustíveis já mais elevados nas bombas. A quebra na safra de grãos em São Paulo obriga a Central de Armazéns Gerais do Estado a fechar 17 galpões. Tem muita gente trocando a cultura de grãos pelos canaviais. E o prejuízo com os armazéns vazios já passa dos 8 bilhões de cruzeiros por mês. De acordo com o Instituto de Economia Agrícola, nos últimos 23 anos, a safra paulista de grãos foi reduzida em mais de 50%. O arroz, o milho e o café perderam espaço para as pastagens, para a laranja e para a cana-de-açúcar. Quase 2 milhões de hectares foram transformados em canaviais. Resultado, os armazéns da CEAGESP, construídos para estocar a produção, estão trabalhando com apenas 30% da capacidade. Muitos estão desocupados. Um desperdício mensal de 500 milhões de cruzeiros por barracão. Para conter o prejuízo, a CEAGESP só encontrou uma saída: desativar as unidades que estavam trabalhando no vermelho. Dos 49 armazéns espalhados por todo o estado, 17 estão sendo fechados. Este aqui em Agudos foi o primeiro a ser desativado. O que vai ser feito com esses prédios? Momentaneamente a CEAGESP vai permanecer com esses armazéns fechados. E se posteriormente voltar a ter uma grande produção, uma super safra, que houver mercadoria, esses armazéns serão reabertos. A gerência da CEAGESP informou ainda que outros 6 armazéns vão ser fechados no oeste do estado. Os funcionários das unidades desativadas vão ser transferidos para outras cidades. A polícia prende os responsáveis pelo roubo de 140 quilos de cocaína de dentro da Polícia Federal, em Manaus, no Amazonas. 2 dos 4 acusados são agentes da própria Polícia Federal. A cocaína apreendida há 2 anos no aeroporto de Manaus desapareceu no final de janeiro. A droga viajava da Bolívia para Miami, dentro das asas deste avião. A cocaína estava guardada na sede da Polícia Federal no Amazonas, um prédio vigiado dia e noite por policiais federais. Em Santo André, no ABC Paulista, uma gangue de skinheads espanca um estudante até a morte. Fábio de Oliveira Santos, de 16 anos, estava esperando um ônibus com a namorada ontem à noite, quando foi cercado por 30 skinheads. O grupo avançou contra o rapaz, que apanhou até morrer. Hoje, o pai de Fábio revelou que o corpo do rapaz estava cheio de marcas de fivela. Eu só quero justiça, não quero vingança, quero justiça mesmo. E só eu vou cobrar até o fim. A polícia não tem pistas sobre os assassinos e a única testemunha, a namorada do rapaz, está desaparecida. A seguir, os novos prazos para a compensação de cheques. E o flagrante de um acidente impressionante.